A profecia de David Wilkerson. Alguns anos atrás, o Espírito Santo usou David Wilkerson para alertar os Estados Unidos a respeito dos graves problemas e juízos que viriam da parte de Deus contra aquela nação. Essa declaração profética ainda não se cumpriu plenamente. O início do cumprimento foi o dia 11 de setembro de 2001, mas ainda há muita coisa por vir. Contudo, a declaração profética que o Senhor deu a ele deveria ter sido suficiente para mobilizar e estimular guerreiros de oração nos Estados Unidos, que intercedessem em favor da sua nação. Em um sentido muito real, a profecia de David Wilkerson é uma luz a iluminar o caminho em que devemos orar pelos Estados Unidos. É evidente que a América do Norte está em uma descida desenfreada e há juízos muito mais sérios a caminho. Eu comparo os Estados Unidos ao Titanic, que, embora parecesse impossível de afundar, estava indo ao encontro a um iceberg, com todas as luzes acesas e todas as bandas tocando animadamente. Ele afundou e em bem pouco tempo. Em 1998, David Wilkerson publicou um livro chamado God's Plan to Protect These People is They Coming Depression. Era uma palavra profética que começou a cumprir em 2008. Esse tipo de declaração ou escrito profético é uma luz em nosso caminho para sabermos como orar e interceder. A Conferência Profética de abril de 1986, no Monte Carmelo, em Jerusalém. Em abril de 1986, houve uma conferência profética para líderes cristãos no Monte Carmelo. A reunião final ocorreu em Jerusalém. Houve uma declaração profética de que o Senhor haveria de julgar a União Soviética e o Kremlin por tudo o que tinha feito. Citarei apenas uma parte do que foi dito. Daqui a não muitos dias virá sobre o mundo um tempo de mudanças drásticas e confusão. Não temam, sou eu, o Senhor, que estou abalando todas as coisas. Eu comecei esse abalo com a Primeira Guerra. Eu aumentei o abalo com a Segunda Guerra. Desde 1973, aumentei ainda mais o ímpeto. No último estágio, completarei essa obra com o abalo do próprio universo, com sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Mas antes que chegue esse ponto, eu julgarei as nações e o tempo está próximo. Não será apenas por meio da guerra e da guerra civil, pela anarquia e pelo terrorismo, e por meio de colapsos financeiros que julgarei as nações, mas também por meio de desastres naturais, por meio de terremotos, escassez e fome, e antigas e novas doenças e pestes. Também julgarei as nações permitindo que andem em seus próprios caminhos. Permitirei que vivam sem lei, que andem em egoísmo sem amor, que se afundem no engano e acreditem na mentira, que se envolva com falsas religiões e que isso resulte em uma igreja apostata. Sim, mesmo em um cristianismo sem a minha presença. Não temam quando essas coisas começarem a acontecer, pois eu revelarei essas coisas a vocês antes que comecem, para que fiquem preparados e que no dia da tribulação e do mal vocês possam ficar firmes e vencer. Pois meu propósito é que vocês sejam um meio de encorajamento e fortalecimento de muitos que me amam, mas são fracos. Eu quero que por meio de vocês muitos se tornem fortes em mim e que multidões possam encontrar a minha salvação por meio de vocês. E ouçam isto: não temam o poder de Kremlin, nem o poder da Revolução Islâmica, pois pretendo esmagar ambos por meio de Israel. Eu derrubarei o seu orgulho, a sua arrogância, e vou destruí-los, porque blasfemaram contra o meu nome. Naquele dia, vingarei o sangue de todos os mártires e dos inocentes a que eles mataram. Certamente eu farei isso, pois eles pensam que não há quem o julgue. Mas eu tenho visto os seus caminhos e tenho ouvido o clamor
dos oprimidos e dos perseguidos, e quebrarei o seu poder e darei fim a eles. Estejam, portanto, preparados para quando essas coisas começarem a acontecer. A vocês será concedida a última grande oportunidade de pregar livremente o Evangelho a todas as nações. Essa declaração profética nos deu muita iluminação com respeito ao rumo que a história contemporânea estava tomando. Ela também nos deu direção clara sobre como orar pela União Soviética e o seu império e seus muitos adeptos. O Senhor haveria de interromper seu enorme poder e o domínio que exercia sobre tanta gente. Também fomos alertados para levar a sério a revolução e o avivamento islâmico. Alguns anos antes dessa declaração profética, o Império Soviético era dirigido por um influente oficial da KGB, Yuri Andropov. A influência dele persistiu mesmo alguns anos dele ele ter abdicado do seu cargo. Em 1984, e a União Soviética parecia tão poderosa como sempre, por essa razão parecia improvável que se desmanchasse e, mais ainda, que chegasse a um fim. Contudo, poucos anos depois daquela declaração profética, tudo tinha acontecido. O Império Soviético desmanchou-se. Muitos dos estados soviéticos desse império, como Cazaquistão, Uzbequistão e Azerbaijão, e mesmo a Geórgia e a Armênia, tornaram-se livres. Na verdade, há mais estados que se tornaram livres, além desses que citei. O domínio do marxismo na Rússia havia sido desligado. O muro que dividia Berlim foi destruído e a Alemanha Ocidental e a Oriental foram novamente unidas. Caiu a cortina de ferro e todo o leste europeu e os estados bálticos se viram livres. Muitos desses estados fazem parte hoje da União Europeia. Incrivelmente, a velha bandeira nacional da Rússia, com 3 faixas de cor branca, vermelha e azul, substitui a bandeira da União Soviética, vermelha, com o martelo e a foice amarelos. Ninguém que tivesse vivido naquela era de domínio de marxismo internacional, cujo centro era o Kremlin, jamais creria que isso pudesse acontecer. Até mesmo a águia bicéfala, com a coroa acima das 2 cabeças, que representava a antiga Rússia, sob o regime de czares, reapareceu na parede do gabinete do novo governo russo. Grande parte do mundo evangélico cria que o marxismo, centralizado no Kremlin, era o anúncio do anticristo que controlaria todo o mundo. Contudo, o Senhor esmagou e o fez em pedaços. Mais extraordinário ainda é que em 1990, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa recebeu autorização para dirigir uma cerimônia solene de arrependimento pelo assassinato do czar, da czarina e dos czarevics, príncipes herdeiros. A cerimônia começou na catedral e depois seguiu numa melancólica marcha em torno do Kremlin, com velas e retratos da família real assassinada. Espantosamente, o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, estava presente com outros líderes. Ninguém que tinha vivido naquela época podia crer que isso aconteceria, ou mesmo que fosse possível. É surpreendente ver que 70 anos depois de ter sido assassinado no Palácio do Kremlin, a Constituição marxista foi removida e descartada no mesmo local. Essa declaração profética foi como luz, incidindo naquilo que parecia completamente impossível. Para aqueles que estavam vigiando e também orando, o Senhor deu as armas certas para orar pelo desmantelamento do Império Marxista Soviético.
para o livramento e a edificação da Igreja de Deus na Rússia. Nos antigos estados soviéticos e nos antigos estados comunistas do Báltico e do leste europeu, para alguns cristãos ela deu um entendimento claro do rumo que o trabalho deles deveriam tomar.